Fui ver a partida do trem na cabine de comando. O maquinista estava assistindo a uma luta de boxe no celular enquanto dirigia o trem. Poxa, que segurança isso me dá! O que será isso? Isso é uma das coisas mais estranhas que experimentei no Camboja. Olhem só, você entra descalço no local. Eles deixam todo o calçado do lado de fora e entram. E depois, quando você sai, pega o seu. Como vocês estão? Muito bom dia. São 6 horas da manhã em Phnom Penh, capital do Camboja. E estamos na estação de trem deles porque vamos viajar para Battambang. O trajeto que vamos fazer tem cerca de 300 quilômetros aproximadamente. Aqui vemos nesta grade que vamos partir às 6 horas e 40 da estação de Phnom Penh e vamos chegar às 13 horas em Battambang. E vamos ter paradas em 4 estações intermediárias. Tem muita gente que chega à estação de Tuk Tuk. Eu fiquei em um hotel ao lado, justamente para poder vir caminhando, não precisar acordar muito cedo, não ficar na correria. Bom, eu acordei cedo, mas não precisei levantar tão cedo porque o trem sai às 6 horas e 40 e é o único que vai para lá no dia. Não, olhem como essas unidades estão com as janelas abertas para poder filmar melhor a paisagem. Mas não, essa não é a que vai andar. Aquele é o que pegamos outro dia para sair. Sihanoukville, ou seja, o que vai para Battambang vai ser aquele ali. Tem 2 serviços diários. Aquele é o que pegamos outro dia para Sihanoukville. Este é o que vai para Battambang. E o resto do material rodante, como este que está aqui, aquele que está lá, tipo, para onde vão? Estamos novamente em cima da composição. São DMU, para quem me pergunta o que é. No vídeo anterior, quando fui para Sihanoukville, perguntaram isso. São unidades múltiplas a diesel com cabine de comando em cada ponta. Os vagões são semelhantes em ambos os casos, tanto no trem que vai para Sihanoukville quanto para Battambang. A diferença é que no outro eram 4 vagões. Neste caso específico, é uma composição tripla, 3 vagões. Nesta viagem, eu comprei diretamente a primeira classe. Como os vagões já são semelhantes, não vou me aprofundar em detalhar cada um deles. Vocês podem ver no outro vídeo. Vamos dar uma olhada também nas estações intermediárias. Eu tenho esse conforto. Vamos poder ir editando um pouco. Já trouxe a mochila porque vou ficar em Battambang e estou com o notebook. Vamos poder tirar um cochilo também. Estou cansado. Sim, o que percebo é que neste trem subiram cambojanos e não há estrangeiros, exceto eu, pelo menos pela aparência física. Estou apenas presumindo, mas não tem ninguém com cara de ocidental, os ocidentais ficaram lá embaixo. Vou passar para esses 2 assentos e estou com a mochila aqui. Embora eu pudesse colocá-la ali em cima, está mais à mão aqui. E não acho que a primeira classe vá lotar, então vamos ficar bem confortáveis. Esse apoio para os pés é sensacional. Me sinto como se tivesse uma máquina de costura Singer. Vamos começar? Pontualmente, às 6 horas e 40, partimos da estação Phnom Penh. Fui ver a saída do trem na cabine de comando, pelo menos do lado de fora, onde dá para ver. E primeiro temos o personagem, aquele que deve ser o assistente com o chapéu, é espetacular. E depois, o maquinista estava assistindo a uma luta de boxe no celular enquanto dirigia o trem. Poxa vida, que segurança que isso me passa. Olha que já conheci maquinistas irresponsáveis, mas nunca a esse ponto. E o trem, comparado com o que vai para Sihanoukville, está praticamente vazio, não vai muita gente. E ele parava tão de repente assim. A maioria são cambojanos, exceto 2 pessoas com rostos que parecem ser estrangeiros. Neste vagão de primeira classe, só há eu e uma garota. E vocês devem estar curiosos sobre quanto paguei pelas passagens de primeira classe? $15 e na segunda classe estavam 8? Pela quantidade de gente que viaja neste vagão, me faz lembrar do trem solar de La Quebrada. Bom, pelo menos aqui tem uma passageira. Quando eu fiz esse trajeto, o trem lá em Jujuy ia vazio. E eu adoro esse carpete, porque dá para andar de meias, que conforto. Estou do jeito que eu gosto. Ah, mas olha esse cargueiro. O que ele está levando aí? Areia? Nunca vi um cargueiro transportando sacos diretamente. Sério, é muito estranho. Se alguém já viu isso na vida, comenta aí. Os amigos ferroviários do canal. Inscreva-se!
Acabamos de passar pela estação Romeia. Só uma pessoa desceu. E seguimos. E ainda por cima, o vagão-restaurante não está funcionando. Pelo menos vou trabalhar aqui. Estamos do jeito que queremos. Nada melhor do que editar nos trens. Estamos na segunda das estações, Bonac. Paramos no máximo 2 minutos, o pessoal desceu e já partimos. Não conseguimos descer na estação. Na verdade, nem tinha plataforma para descer, o pessoal tinha que pular. E tinha um com um monte de buquês de flores, o último romântico cambojano. Estação Pursat. Aqui podemos descer por 20 minutos. Vamos ver o que vendem por aqui? Só carne. Mais carne e mais carne. Ela escolhe a nota para mim, pois nem sei o preço, então pode cobrar o que quiser. 6.000 rieles, 1.000 de fruta. Eu adoraria poder encontrar café por aqui. Os outros estrangeiros que viajam são franceses. Está cheio de franceses por aqui. O que será isso? É isso? Sim, deixa eu ver. Tem uma... Aluableuas, o com parada mais do que necessária para nos abastecermos de alimentos. Já que não tomei café da manhã, consegui essa mistura de frutas e não tinha café, então comprei um energético. Essas coisas são ruins, mas fazer o quê? Não tinha mais nada, nem café quente ou gelado, então comprei isso. Isso aqui se chama caralam, que é uma cana-de-açúcar recheada com arroz, feijão e leite de coco. Pelo menos, supostamente. E eu perguntei, e não tinha nada de carne, então vamos experimentar. Isso é uma das coisas mais estranhas que provei no Camboja. Bom, vamos ver, será que isso abre assim? Eu não entendo muito bem o mecanismo, mas olha aqui, dá pra ver, não sei se dá pra notar o arroz. Vou fazer uma bagunça aqui no trem. Vamos pegar esse saco para juntar tudo, mas você vai quebrando e vai aparecendo aqui todo o arroz glutinoso e você come, pega um punhado e come. Acho que você está fazendo errado, mas tudo bem, vamos tentar. Bom, isso aqui é arroz, feijão e tudo eles juntam com leite de coco, cara. Que delícia, hein? Na verdade, eu fui pão duro comprando só um topo pelo mundo, o que eu sempre vou recomendar para vocês. Tragam esses lenços desinfetantes para limpar as latas quando comprarem em lugares onde elas estão sujas. O ideal seria não beber da lata, mas como não tenho copo, acabo bebendo assim mesmo. Quando recebi, estava muito suja. Continua, pelo menos, o que os olhos não veem, o coração não sente. Tem gente que desce em estações no meio do caminho que estão deterioradas. Pensem que esse serviço começou a funcionar em 1932. Nesse ano foi inaugurada a estação de Phnom Penh, mas ela parou de funcionar em 2009 e naquela época o serviço já era péssimo. Os trilhos estavam todos danificados, havia muitos atrasos, até mesmo descarrilamentos, e por isso o serviço foi cancelado. E só foi reativado o trajeto de Phnom Penh até Battambang em 2019. E na verdade o trajeto originalmente vai até Poipet, que é a fronteira com a Tailândia. Mas desde 2025 há alguns conflitos entre a Tailândia e o Camboja, e já não vai mais até lá, vai só até Battambang. Inclusive, em 1942 havia um serviço que conectava a Tailândia com o Camboja, mas em 1946 ele foi suspenso porque já havia conflitos naquela época. Sendo 13 horas e 2 minutos, finalmente chegamos à estação de Battambang. Chegamos no tempo certo, como deve ser. Este trajeto de trem não teve tanta aventura, não foi como o que pegamos para Sihanoukville, mas a aventura começa aqui, e é uma aventura ferroviária. Vamos conhecer o trem de bambu que anda por esses trilhos, já vou contar a história para vocês. Tenho a sensação de que Battambang é muito menos turística do que Phnom Penh ou Sihanoukville.
Aqui tudo é mais tranquilo. Essas construções de estilo europeu deterioradas são incríveis, que são da época do protetorado francês. Essas paredes são o exemplo dos últimos 100 anos da história cambojana. Olhem isso, aqui se entra descalço no local. Deixam todo o calçado do lado de fora e entram. E depois, quando você sai, pega o seu. Isso aí do lado também é algo típico do Camboja. Nas outras cidades em que estive, não vi isso, mas aqui sim. Talvez acontecesse por lá também, mas eu não prestei atenção. Ó, esse aqui está mais duro, o Piti. O que é esse desenho? Arte urbana de Battambang? Ah, ali tem uma placa dizendo que esse mural faz parte da edição 2023 do Festival de Arte Urbana de um ator, Jax BKK, da Tailândia. E esse festival é aprovado pela Unesco. A Unesco aprova cada coisa. Queima madeira, corta um pouco de lenha. Claro, aqui todo mundo cozinha nas ruas e usa essa lenha para cozinhar. Dentro dessa panela é que se esconde o verdadeiro guisado de respeito. Aproveito para dizer para vocês irem ver o conteúdo que fazemos para o pessoal do Yuyo no canal deles, onde participamos do desafio Alto Guiso. O que dá para comer em cada lugar por menos de $4? Aqui também aparece outro desses murais, Potato Man, o Homem Batata. Se você não estava de paste nesse concurso, você não participava. Nesse caso, foi a Serk, um chinês taiwanês, quem desenhou. Essas construções têm um certo clima. Por um lado, lembra Malabo, na Guiné Equatorial, e por outro também Havana, em Cuba. E também lembra um pouco algumas vilas da Polônia, então ficou uma mistura. Mas é mais nessa vibe de Cuba e Malabo, principalmente. Muito parecido. Olá, como vão, garotos cambojanos? Olá. Olá. Os menininhos vieram te cumprimentar, mas é impressionante a quantidade de murais que tem. Aqui temos o elefante maconheiro. Esse sim foi feito por um cambojano. E aqui chegou o momento da larica, depois de tanto. Esse eu gostei. Esse tá muito bom, muito bem feito. Na verdade, é o melhor de todos que eu vi. Os outros são meio qualquer coisa, mas esse vale a pena. É do Heart 13. Da Indonésia. Se chama Rio Mekong. O Rio Mekong. Podemos ver que aqui eles também têm um mercado bem grande. Aqui temos um rio que é o Stoen Sank. Eu achava que ia ter uma orla, mas está em reforma. Chegamos ao hotel. $20 a noite por este quarto. Venham conhecer comigo. 2 camas em vez de uma. Tem ventilador. E vocês vão dizer, opa, topo, não tem ar-condicionado? Não, não, não. Aqui tem ar. Cortinas laranjas. TV da época do Nhalpa? O mesmo com os móveis. Estamos em uma viagem no tempo. Temos varanda, pelo que me disseram. Vamos ver. Segurança máxima. Lá vai. Opa, que luxo! Daqui vemos toda a cidade. Uma obra em construção na frente. E o resto. E vou mostrar só o banheiro para vocês. Básico. Por ser uma vila do Camboja, por $20 eu esperava um pouco mais. Mas tudo bem. Tinha outro que era 40 e eu ia nesse. E me arrependo de não ter ido, para falar a verdade. Tudo isso acontece porque fui pão duro. Mas tudo bem, já era. É só uma noite mesmo que vou ficar aqui. E amanhã a gente vai pegar o tão esperado trem de bambu. Vocês estão vivendo comigo um dos dias mais felizes da minha vida. É um brinde, mas... Isso depende de mim. Opa, opa! Vamos atravessar ali a ponte. Dá medo, hein, estando aqui.